eu tenho aqui dois conjuntos de dados. Variável A e variável B. Tá? Eu sei que quando variável A teve um valor de 2 no passado, variável B teve um valor de 45. Quando variável A teve um valor de 4, variável B teve um valor de 49. E assim sucessivamente. Então eu posso representar isso aqui, ó, num gráfico de dispersão. Estão vendo aqui? A diferença aqui é que esses pontos eles não estão interligados justamente para não causar na gente uma falsa sensação de que eu estou aqui organizando-os cronologicamente. Eu não tenho nenhuma relação cronológica entre esses pontos. Eu não posso dizer que esse ponto aconteceu antes desse, eu não sei isso. Tá claro isso? Mas eu consigo ver que eles descrevem uma nuvem aqui, ó. E que essa nuvem, ela é interessante, né? Porque ela... não ficou bom isso aqui, não. Porque ela tem uma certa... um comportamento sistemático aqui, ó. Ok? Então eu vou usar a mesma ferramenta que a gente usava para a reta de tendência. Eu vou pedir para adicionar aqui. Ele já me dá a equação. Me dá também um indicador que é o R², né, que me fala da qualidade dessa equação, quanto dessa equação é capaz de representar os dados reais. E aí, assim, com algumas etapas muito rápidas, eu já encontrei uma equação que me fala que o valor de y, ou seja, a minha variável b, corresponde a 2,93 da variável a, mais uma constante de 39,44. Ou seja, se eu tenho dados para o futuro de variável b, eu agora posso fazer previsões da variável a. Tá claro isso? E aí, gente, a técnica é exatamente igual. Eu posso querer validar a qualidade dessa técnica usando aqui, ó, a equação da reta. Então, por exemplo, eu vou dizer que o valor de B é igual a esse valor aqui, ó. Então, minha variável B está fazendo o papel do dado histórico. Aqui eu vou colocar que é a minha previsão. Então, eu posso calcular desvio absoluto do mesmo jeito, como sendo o módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. E posso, inclusive, calcular qual é o MAD da técnica. Espera aí, deixa eu só... MAD é esse aqui. Qual que é a pergunta, Anny? Nesse caso aqui, ó, a variável B está no eixo Y, tá bom? E o que está no eixo do X é a variável A. Ok? Nesse caso, vai depender de como que você monta. Se você montar invertido, você vai achar uma outra equação. Agora, eu acho mais natural querer calcular o que está em Y em função do que está em X. Ok? Mas isso é só uma maneira de ver. E aí, gente, se eu tiver agora dados para o futuro da minha variável A, sei lá, suponhamos que isso aqui acontece aleatoriamente entre 25 e 45 para os próximos 5 períodos. Então, suponhamos que de alguma maneira eu tenho essas previsões aqui, ó, para o futuro. Então, se eu tenho previsões para a variável A, eu posso calcular previsões de B. Então, a previsão para o futuro de B seriam esses valores aqui. Ok? Com base em quê? Com base na correlação de B, que pode ser demanda da venda de picolé, com A, que pode ser público pagante,
eu já tinha uma projeção do público pagante para os próximos jogos, então eu fiz a previsão da venda de picolé usando a técnica. Tá claro isso? Premissas. Pelo menos duas variáveis. Eu estudo a correlação entre as duas. E para fazer previsões no futuro, eu preciso ter boas previsões da variável que eu quero usar como variável de correlação com aquela que eu quero calcular. Não adianta eu dizer, olha, a demanda da venda de automóveis está altamente correlacionada com a taxa de juros. Ah, legal, eu peguei os dados históricos e vi que isso é verdade. Agora, você tem uma previsão da taxa de juros do futuro? Não. Então não adianta querer usar essa técnica. Essa técnica funciona quando você tem correlação e tem a previsão de uma variável para estudar ela no futuro e correlacionar a outra. Tá claro? Alguma dúvida?